Alta no preço da cesta básica em 12 meses nas capitais chega até quase 30%. E você vai ver também. Conta de luz vai ficar mais barata. Bolsonaro anuncia a volta antecipada da bandeira verde. Rússia é suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU, enquanto organização investiga supostos crimes de guerra. G7 anuncia novas sanções econômicas e financeiras contra a Rússia. Pequenas empresas receberão ajuda gratuita para tirar ideias inovadoras do papel. No Dia Mundial da Saúde, especialistas destacam a importância da prática de exercícios físicos. Boa noite, são 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O preço da cesta básica aumentou em março nas 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. A alta em 12 meses chega a quase 30%. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está entre as capitais que registraram as maiores altas. Tomate que foi o item que mais subiu no último mês, conforme o DIEESE, mais de 50%. Outros produtos que registraram maiores aumentos foram óleo de soja, farinha de trigo, feijão carioquinha, arroz agulhinha e leite de caixinha. No geral, a cesta básica em Campo Grande ficou 5,51% mais cara em março, quarto maior índice entre todas as capitais pesquisadas. Porque hoje em dia o valor da cesta básica já toma conta de 63% do valor do salário mínimo, dificultando ainda mais e restringindo no bolso do consumidor. Isso porque a cesta básica aqui na capital de Mato Grosso do Sul ficou em R$ 715. Já quando o assunto é o acumulado dos últimos 12 meses, Campo Grande tem o maior índice entre todas as capitais, quase 30%. A capital que teve menor aumento na cesta básica nos últimos 12 meses foi Aracaju, em torno de 12%. Para quem vai às compras, todo dia é uma surpresa. Cada vez que você vem, cada compra que você vem fazer, aumenta. O jeito, então, é mudar hábitos e critérios. Tem que escolher a mercadoria, uma mercadoria mais barata, nem que seja de segunda linha, pra você conseguir comer, beber. Tem que procurar sempre isso aí, a segunda linha, porque aquela mercadoria que uns 5, 6 meses atrás você comprava, você não compra mais. E olha só, o IBGE reduziu a previsão para a safra de grãos deste ano. Apesar disso, o Brasil ainda deve ter colheita recorde. A estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano baixou um pouco pela previsão do IBGE. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258 milhões e 900 mil toneladas. O número é 1% menor que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. A redução da previsão foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção da soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Mas, de acordo com o IBGE, mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% maior que no ano passado. O recorde anterior foi em 2020, quando foram produzidos 255 milhões e 400 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida em 2022 deve chegar a quase 72 milhões de hectares. E autoridades chinesas anunciaram nesta quinta-feira a suspensão das importações de 2 frigoríficos brasileiros de carne bovina e um dedicado à produção de carne de frango. Segundo o órgão, a medida entrará em vigor amanhã e valerá por uma semana. Estão na lista temporária de embargos a unidade da JBS localizada em Mozarlândia, Goiás, e a da Marfrig, em Tangará da Serra, em Mato Grosso, ambas de carne bovina, e a planta de carne de frango da Zanqueta, em Boituva, interior do estado de São Paulo. O anúncio incluiu ainda a suspensão de 2 frigoríficos uruguaios. As autoridades chinesas não informaram por que decidiram adotar a medida.
Desde o início da pandemia, a Administração Geral das Alfândegas da China vem impondo suspensões a frigoríficos do Brasil e também de outros países, nem sempre detalhando os motivos para a ação. Em alguns casos, a medida teria sido adotada de maneira preventiva após testes de Covid-19 nas cargas darem resultado positivo, ainda que não haja evidências da contaminação com o novo coronavírus a partir da ingestão de alimentos. A planta da JBS em Mozarlândia, uma das maiores da companhia no país, é reincidente nos embargos chineses. Outros frigoríficos brasileiros também sofreram suspensões nos primeiros meses deste ano. As empresas não quiseram comentar o assunto. E olha só, uma boa notícia. A conta de luz deve ficar cerca de 20% mais barata já a partir do dia 16 de abril. O governo federal anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica para consumidores de energia. O presidente Jair Bolsonaro informou que na segunda quinzena do mês deixa de ser cobrada a tarifa extra em vigor desde setembro do ano passado. Essa taxa de escassez hídrica gerava um aumento na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A suspensão da bandeira, que estava prevista para o fim de abril, foi antecipada em 15 dias e não vai ter mais essa cobrança na conta de luz. Nas redes sociais, Bolsonaro informou que a despesa vai ter a redução de cerca de 20%. A tarifa extra foi aprovada em meio à crise hídrica que afetou o nível dos reservatórios das usinas do país em 2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, foi a pior seca em 91 anos. O Ministério de Minas e Energia garantiu que os reservatórios estão com um bom volume, o que afasta o risco de falta de energia. O governo também informou a retomada da operação da hidrovia Tietê-Paraná, que ficou interrompida por 7 meses. A perspectiva do governo é de que a bandeira verde vigore até o final do ano. E falando sobre a guerra, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização. Foram 93 votos a favor. Os Estados Unidos lideraram uma campanha pela saída da Rússia por causa das evidências de crime de guerra na Ucrânia. Dos 193 Estados-membros da Assembleia, 93 votaram a favor da suspensão, enquanto 24 votaram contra e 58 se abstiveram. Esta é a segunda vez que um país é suspenso do Conselho. A Líbia foi o primeiro em 2011. O Kremlin lamentou a decisão e advertiu que Moscou pretendia continuar a defender seus interesses por todos os meios legais. Já a Ucrânia expressou seu agradecimento pela suspensão da Rússia, afirmando que criminosos de guerra não podiam ser representados nesta instância da ONU. Entre os países que votaram contra está a China, que a considera uma iniciativa precipitada. Brasil, México e Índia, atualmente os 3 membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, se abstiveram. Ainda nesta quinta-feira, o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Greenfield, visitou a cidade ucraniana de Bucha. O local ganhou as manchetes em todo o mundo após a divulgação de corpos com trajes civis espalhados pelas ruas. A Ucrânia alega que encontrou a situação após a retirada das tropas russas da cidade, mas Moscou diz que as cenas foram fabricadas. O subsecretário-geral da ONU garantiu que a próxima fase é conduzir uma investigação. O diplomata britânico chegou a Bucha acompanhado do coordenador das Nações Unidas para a crise na Ucrânia, Amin Awad. Greenfield conversou com um funcionário municipal antes de seguir para o local da vala comum, escavada pelos ucranianos perto de uma igreja. No final de semana, vieram à tona imagens do local com vários corpos parcialmente enterrados, além das cenas chocantes de uma rua da cidade com cerca de 20 corpos em trajes civis. Várias autoridades mundiais pediram que os responsáveis pelas mortes sejam punidos.
E olha só, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que acredita que a guerra na Ucrânia pode durar muito tempo, meses ou até anos, com risco de escalada além da Ucrânia. Ele disse que a chave para uma solução está nas mãos do presidente russo Vladimir Putin. Mas não há indicação de que Putin tenha desistido do objetivo de controlar o país vizinho. Por isso, a OTAN concordou em dar mais apoio às forças armadas ucranianas, incluindo o envio de mais armas. E o G7, grupo de países que reúnem as economias mais avançadas do mundo, concordou nesta quinta-feira em impor novas sanções contra a Rússia pelas atrocidades cometidas pelas forças armadas russas contra civis na Ucrânia. Em comunicado, o grupo de países que reúne as economias mais avançadas do mundo disse que estavam proibidos novos investimentos em indústrias-chave da economia russa, incluindo energia. O G7 ainda anunciou sanções adicionais contra o setor de defesa russo e contra elites e seus parentes que apoiam a guerra promovida pelo presidente russo Vladimir Putin contra a Ucrânia. As proibições de exportações de certos bens serão estendidas, assim como as sanções contra bancos e empresas públicas russas. Um embargo às importações de energia não foi considerado nesta fase, já que o G7 quer avançar novos planos para reduzir sua dependência da energia russa, que incluem, entre outros, uma saída gradual do carvão russo. E mudando de assunto, o Senado dos Estados Unidos aprovou hoje o nome de Ketanji Brown Jackson para a Suprema Corte do país. Ela havia sido indicada pelo presidente americano Joe Biden e, com a aprovação de Jackson, se tornou a primeira mulher negra a assumir uma posição na mais alta corte norte-americana em um cargo que é vitalício. Foram 53 votos a favor e 47 votos contrários à indicação à primeira do governo Biden. Além do voto dos 50 senadores democratas, Jackson recebeu o apoio de mais 3 republicanos. Apesar da aprovação, Jackson apenas poderá assumir o cargo após a saída do atual ministro Stephen Breyer, que vai se aposentar em junho. A sessão do Senado foi presidida pela vice-presidente americana Kamala Harris, também a primeira mulher negra a ocupar o cargo após as eleições de 2020. A indicação de uma mulher negra era uma promessa de campanha do atual presidente norte-americano. Apesar dos ataques dos republicanos contra a indicação, a maioria da casa ainda é controlada pelo Partido Democrata, que detém 50% das cadeiras e a presidência. Era necessária apenas a maioria simples para a confirmação. E veja a seguir, pequenas empresas receberão ajuda gratuita para tirar ideias inovadoras do papel. E ainda no Dia Mundial da Saúde, especialistas destacam a importância da prática de exercícios físicos. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira do estado do Rio, com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. O vereador Gabriel Monteiro é alvo de uma operação. A Polícia Civil do Rio cumpriu mandados de busca e apreensão contra o vereador Gabriel Monteiro, do PL, e outras 6 pessoas, entre assessores e ex-funcionários dele, no inquérito sobre o vazamento de um vídeo íntimo com o Monteiro. Na casa dele, a polícia apreendeu vários documentos e equipamento, 6 pistolas e uma escopeta, além de um veículo blindado. Por volta das 8h30 da manhã, o vereador se dirigiu para a delegacia no Recreio, na zona oeste da cidade, para prestar esclarecimentos. A gravação em questão foi compartilhada no Twitter e no WhatsApp, e Gabriel acusa ex-funcionários de vazá-la e ainda afirma que a jovem teria dito a ele que era maior de idade. Após a exposição, a menina de 15 anos, acompanhada da mãe, junto ao próprio vereador, foram à delegacia para abrir um registro de ocorrência. Agora, Juliana, um animal bem curioso apareceu aqui no Rio.
Um frango d'água azul foi resgatado dentro de um prédio no Parque São Caetano, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O resgate foi feito por agentes do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal. O animal estava na recepção de um prédio quando foi avistado por moradores. Segundo os agentes, ele é um macho adulto e não é comum avistar essa espécie em áreas urbanas, principalmente dentro de um prédio. Ele foi devolvido ao habitat natural na Lagoa do Vigário, em Guarulhos. Esse voltou para casa. Juliana, é com você. Que bacana, hein? Teve um final feliz. Muito obrigada pelas informações, Anderson, e uma ótima noite para você. E olha só, pequenas empresas receberão ajuda gratuita para tirar ideias inovadoras do papel. Em parceria com o Ministério da Economia e o SEBRAE, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores vai selecionar até 300 projetos para receberem capacitação e apoio tecnológico por 10 semanas. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa até domingo, dia 10. O programa é válido para empresas de todo o país. A assistência será gratuita e oferecida por 35 empresas parceiras do programa Ideias. Essa é a terceira edição do programa, que já avaliou mais de 620 projetos e desses aprovou 415 para assistência. Os empreendedores com projetos nas fases de criação ou modelo de negócio poderão se inscrever na edição de 2022. Cerca de 1/3 das vagas serão destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e outros 20% para projetos com impacto socioambiental positivo. Um comitê composto por representantes da SEBRAE, Amprotec e Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia farão a avaliação das propostas. Durante 10 semanas, os projetos selecionados vão receber consultoria e suporte online de uma das aceleradoras credenciadas. Os atendimentos serão individualizados por pelo menos 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível na página do programa. Até o fim de 2022, o programa Ideias pretende atingir a meta de 1.000 projetos atendidos. E a procura por voos internacionais aumentou. Segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a alta só no mês passado foi de 83%. Na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia, a procura por voos comerciais apresentou uma queda de 45%. O número, que embora seja baixo, é melhor do que o resultado do mês de janeiro, que apresentou queda pela metade nas buscas. O resultado reforça a continuidade da recuperação do setor. A guerra na Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, não teve grande impacto nos resultados do mês. Apesar da indicação de alta refletida pelos números, os dados mostraram uma forte variação de números entre os países. A recuperação das viagens aéreas ganha força à medida que governos em muitas partes do mundo levantam as restrições de viagens. Os estados que persistem em tentar bloquear a Covid-19 em vez de gerenciá-la, como fazem com outras doenças, correm o risco de perder os enormes benefícios econômicos e sociais que a restauração da conexão internacional nos trazerá. Já o transporte de cargas apresentou pequena, porém significativa alta em comparação com o ano passado, e sua capacidade de entregas foi superior ao registrado no período. E esta quinta-feira marcou o terceiro pregão consecutivo de avanço do dólar, o que não ocorria há 3 semanas. Nesta sessão, os operadores repercutiram um novo dia de fortalecimento global da moeda norte-americana por expectativas de aperto mais intenso dos juros nos Estados Unidos. O dólar fechou em alta de 0,53%, cotado a R$ 4,74 na venda. E olha só, hoje é o Dia Mundial da Saúde. Nossa repórter Maria Clara Leite preparou uma matéria especial para falar sobre a importância da prática de atividades físicas para manter a saúde sempre em dia. Caminhada, corrida, pedalada. Não importa a modalidade, o que vale é se mexer, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana.
A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados. Quem mantém essa rotina conhece muito bem os benefícios, seja na academia, na rua, em casa mesmo. Mas dizem que no parque, como aqui no Ibirapuera, a recompensa é ainda maior. Você vê outras pessoas andando também, cachorro, planta, árvore, então eu acho mais legal. Estar no parque, ver as pessoas fazendo e sorrindo, que no parque você vê bastante gente sorrindo, não chorando, né? E lugar fechado é uma coisa mais pressão, a coisa fica mais para quem gosta mesmo. Aquela pessoa que está começando tudo fica mais difícil. No parque é mais liberal, vamos dizer assim, mais à vontade. Uma brisinha batendo no rosto. A sensação de bem-estar é bem melhor, bem melhor. Mas tanto faz o cenário, o resultado sempre compensa. O exercício físico ele te deixa condicionado para que você, né, não tenha as principais doenças que a gente pode citar aqui da vida moderna, enfim. Está mais do que provado que várias doenças, desde um simples resfriado até câncer, você consegue evitar com a prática regular de atividade física. Muitos se perguntam se só caminhar 3 vezes por semana seria suficiente. Para o professor de educação física é pouco, mas pode ser um bom começo. Se você só consegue caminhar, você só tem tempo para isso, caminhe, mas se programe para você depois conseguir fazer caminhada mais longa, de repente fazer um exercício, musculação. Então, com esses 3 pilares, você conseguindo dividir o que a OMS pede, né, você vai ter um condicionamento físico ideal e vai evitar as doenças da vida moderna. É muito importante, principalmente a partir dos 40, você já começar a se programar para a sua 3ª ou 4ª idade, né, que ainda não existe esse termo, mas a gente pode falar. Né? Estudos conduzidos por cientistas de diversas partes do mundo mostram que substâncias geradas pelo corpo humano durante a prática de exercícios físicos poderiam ser encapsuladas e os efeitos seriam similares, como ganho muscular, queima de gordura e aumento da capacidade pulmonar. Será que isso é possível? Os pesquisadores eles vão estudando essas exercinas, que são substâncias específicas produzidas durante o exercício ou não, né, ou que são mais produzidos durante o exercício, e eles acabaram gerando essa hipótese que essas substâncias poderiam ser inseridas em algumas pílulas específicas. Né? Para você ter uma ideia, um estudo publicado, né, há uns 2 anos na Cell, uma grande revista que estuda metabolismo, eles mostraram que são produzidas mais de 17 mil substâncias durante o exercício. Então, pegar essas 17 mil substâncias e colocar numa pílula seria uma missão quase que impossível, pelo menos para a nossa geração. Uma geração que, pelo visto, não acredita mesmo na possibilidade de uma pílula mágica. Você tomaria? Jamais. Só se eu tivesse em algum estado assim que eu não fosse a única alternativa para melhorar alguma coisa do meu condicionamento físico, mas eu acho que é muito difícil você substituir o exercício em si por um comprimido, né? A saída então é tomar fôlego e começar hoje mesmo a se exercitar para viver bem. Nós estamos nos tornando um país de idosos. Provavelmente em 2050 nós teremos mais idosos do que jovens no Brasil. Então, como é que você vai chegar nessa idade mais longeva? Né? Através do exercício físico você vai estar preparado e você vai ter um envelhecimento mais tranquilo, sem doenças, e você vai ter qualidade de vida. Muito bom! E hoje também, além de ser o Dia Mundial da Saúde, é o Dia do Jornalista. Então, parabéns para todos os nossos colegas de trabalho que têm como principal profissão a sempre levar a cura para a desinformação, né? Que está aí. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você.